a gente está entrando pela primeira vez, né? Na verdade, pela segunda vez, a gente voltou a ter esse hábito aí nas duas plataformas, tá? A gente está ao vivo hoje também pelo YouTube, então quem quiser nos assistir pelo YouTube, fiquem à vontade, tá? A gente vai postar lá o casinho também, assim como eu tenho o hábito de postar aqui pelo Insta. Quem quiser continuar conosco assistindo pelo Insta também, será muito bem-vindo, ok? E a gente vai fazer semelhante ao que nós fazemos aí todas as terças-feiras, né? Vocês vão mandando as dúvidas aí pelo Insta mesmo, e no final da apresentação eu vou lendo as dúvidas e a gente vai respondendo simultaneamente, combinado? Fiquem à vontade também para discutir qualquer outro caso aí no final da apresentação, a depender do tempo que a gente gastar aqui, tá? No final da apresentação também a gente discute os mais variados casos aí que forem de interesse de vocês. Então eu vou postar o casinho aqui, assim como a gente costuma fazer. E eu estou com o meu computador aberto, porque como a gente está ao vivo hoje pelo YouTube também, então eu vou lendo o caso pelo computador, porque fica mais fácil, né? Aqui, inclusive, tampa um pedaço do caso, e a gente vai discutindo a respeito, combinado? Então, vamos lá, galera, ó. Paciente, sexo feminino, 36 anos, refere quadro de dor lombar há uma semana, sendo avaliado na UPA, medicada com sintomática e liberada. No dia anterior à admissão hospitalar, iniciou um quadro de náusea, vômitos, mialgia e febre, além de persistência da dor. Negava disúria e polaciúria. Admitida febril, estável hemodinamicamente, taquicárdica e padrão respiratório com taquipneia sem esforço em ar ambiente. Alerta e orientada. Ao exame físico, Jordano positivo bilateral. Beleza, então até agora, né, o que a gente tem aqui? Uma paciente jovem de 36 anos, foi admitida com um quadro de lombalgia aguda, uma semana de evolução, sendo que nas últimas 24, 48 horas, os sintomas persistiram da lombalgia e foram acrescentados de outras sintomatologias, que era náusea, vômito, mialgia e febre, né? Então, tudo apontando para um suposto quadro infeccioso, a priori, né? A gente vai ter que tentar identificar foco e a gente vai ter que tentar definir hipótese melhor para a gente ver para qual lado que a gente vai. No exame físico, o que a gente tem de relevante? Apesar dela estar estável hemodinamicamente, estava taquicárdica, né? Não estava febril na admissão, então a taquicardia provavelmente poderia ser, inclusive, pela febre e pela própria dor, né? Além disso, ela estava com padrão respiratório bom, alerta e orientado. Então, olha para você ver, 3 disfunções a gente já avaliou e ela não tem, aparentemente. Lembrando disso, né? Toda vez que a gente olha para as síndromes infecciosas, a gente tem que olhar para as síndromes infecciosas buscando por disfunções, porque a gente sabe que isso é definidor de conduta, ok? Igual quando a gente olha um eletrocardiograma num contexto de um paciente com dor precordial, a gente não olha para o eletro buscando por paredes. Então, eu vou olhar D2, D3 AVF, que é a parede inferior, D1 AVL, que é a parede lateral alta, V1, V2, V3, V4, que é a anteroseptal, né? V1 e V2, que é septal, V1 a V6 com D1 e AVL, parede anterior extensa. Para o eletro, a gente não olha dessa forma, quando você está admitindo um paciente com dor precordial. Nas síndromes infecciosas, fazendo uma analogia, a gente vai olhar para o paciente e para os exames buscando disfunções. Por quê? Porque isso é definidor de conduta. Não é à toa que a gente tem um surviving sepsis, né? Que é exatamente para nos dizer como devemos nos proceder diante de um paciente potencialmente grave ou grave de fato, né? Quando a gente dá realmente um diagnóstico nesse contexto, né? De sepsis, choque, enfim. Mas até o momento, avaliando o exame físico da minha doente, ela não está hipotensa, né? Ou seja, ela está estável do ponto de vista hemodinâmico, está com padrão respiratório bom, e está com Glasgow 15. Então, avaliando 3 sistemas, eu já percebo que ela tem os 3 sistemas normais. Não basta, porque a gente precisa de exame laboratorial também, né? Fato é, vamos continuar a anamnese aqui da nossa paciente. Ó, então, continuar a anamnese, ó, de história pregressa, ela era diabética, ela era hipertensa, negava etilismo ou tabagismo, negava alergias, né? E negava o uso de antibióticos também nos últimos 3 meses e também não tinha internação recente. Fazia uso aí de antipertensivos e hipoglicemia antioral e agora, pelos exames laboratoriais, eu consigo completar a minha avaliação se tem ou se não tem disfunção. E o que a gente percebe pelos exames laboratoriais da nossa paciente? Ó, um global de quase 17 mil, sem plaquetopenia, um PCR bastante elevado, né, gente? Um PCR de 572. Isso é disfunção orgânica? Não é disfunção orgânica, mas é uma proteína inflamatória
que está muito elevado. Então, assim, não é qualquer inflamação que você vai ver nessa doente. Então, assim, apesar de não indicar necessariamente gravidade, acende uma luzinha para o seguinte: a minha paciente está muito inflamada, né? E isso é essencial aí para a nossa tomada de decisão também, tá? Com relação à necessidade ou não de internação, a gente vai continuar discutindo. Os demais exames, uma creatinina de 1,5, uma paciente que não tinha disfunção renal prévia, né? Isso não foi descrito, ela só era hipertensa diabética, não tinha relato aí de DRC e veio com uma create de 1,5, ou seja, provavelmente uma disfunção renal aguda, né? A gente não chama mais de insuficiência renal aguda, né? De acordo com a última atualização, a gente chama exatamente de injúria renal aguda, beleza. Um sódio de 135, um magnésio de 2,06, um potássio de 4,9, então íons normais. Uma gaso tem um pouquinho de alcalose respiratória com acidose metabólica, né? Um BIC de 17. E sem hipoxemia. Olha, uma saturação de 95%, um PO2 de 81. Então, ela não tinha hipoxemia. Então, continuando a avaliação do SOFA dela, ou seja, das disfunções, já que a gente tem que olhar para as síndromes infecciosas, buscando disfunções. Hemodinâmica, normal. Respiratório, normal, agora com a gaso corroborando isso. Plaquetas, normais. Bilirrubinas normais, está com uma bilirrubina aí total de 1,2, né? Renal, o que ela tem de renal? Ela tem uma create de 1,5, com uma ureia de 68. Então, ela tem uma disfunção renal. Então, provavelmente, ela vai pontuar 1 no SOFA, simplesmente pela disfunção renal. E a sexta e último sistema, que a gente avaliou no slide anterior, é do sistema nervoso, em que ela tem um Glasgow 15, então, aparentemente, ela também não pontuava nesse contexto. Beleza, então minha paciente está séptica? Não, ela não está séptica, tá? Ela tem um SOFA de 1, provavelmente, mas a gente não precisa internar só paciente séptico e chocado, né? É uma paciente que aparentemente está muito inflamada, né? Proteínas inflamatórias muito elevadas, e eu tenho um foco presumido ou não tem? Aí vem a nossa próxima discussão aqui, que a gente vai continuar mostrando para vocês. Porque, assim, a paciente que chega com dor lombar e sintoma sistêmico, vem na cabeça de todo mundo na hora, né? Se não vem, vai precisar vir a partir de hoje, ok? Então, assim, dor lombar com sintoma sistêmico, principalmente se nessa sintomatologia sistêmica tiver envolvido febre, a gente tem que pensar em infecção do trato urinário alto, tá? Não tem como a gente não pensar nisso. Então, se a gente está aventando a possibilidade de uma ITU, eu preciso de urina. Essencial urina. Aí, consequentemente, a paciente veio com essa urina. E a urina sai rápido, né, gente? A paciente veio com essa urina. E o que a gente percebe aí nesse exame de urina? O exame de urina é extremamente rico. Ela tem uma piúria franca, né? Raras hemácias, ou seja, praticamente não tem hematúria. E, além disso, ela tem um nitrito negativo, ok? Mas ela tem uma proteína 2 cruzes, uma glicose 4 cruzes. Isso porque quadros infecciosos em pacientes com comorbidades crônicas, classicamente as comorbidades crônicas muito comumente ficam descompensadas, né? Então, provavelmente, o DM dela vai descompensar com uma infecção de relevância, com repercussão sistêmica? Sim. Ela pode chegar também a descompensar o quadro de hipertensão como um todo? Sim. Se ela tivesse uma insuficiência cardíaca, a IC poderia ficar descompensada? Sim. Da mesma forma, um DPOC. Da mesma forma, se ela já tivesse uma doença renal crônica que poderia agudizar, né? Fato é que ela está com uma injúria renal aguda aqui, porque ela não tinha relato de DRC, né? Mas fato é, o que a gente percebe? Ela tem um EAS rico, né, que aponta classicamente para uma infecção do trato urinário, até o momento, né? E, além disso, a gente já soltou para vocês o GRAM. Vocês devem reparar que aí está a citurina rotina e a bacterioscopia em cima. E o que vocês percebem na bacterioscopia? Presença de bastonetes gram-negativos. Ou seja, se tem BGN no gram, mais um EAS que corrobora a possibilidade de ITU, até que se prove o contrário, a minha paciente está com infecção do trato urinário, tá? Lembrando que eu preciso de imagem nesse momento ou não? A isso a gente vai começar a discutir, tá? Porque é muito comum todo paciente que chega com suspeita de pielonefrite no hospital ganhar uma imagem. Isso é muito comum. Eu só preciso lembrar vocês o seguinte: a gente não precisa de imagem para diagnóstico de pielonefrite. A gente não precisa de imagem para diagnóstico de pielonefrite.
A pielonefrite é um diagnóstico muito mais clínico, ou seja, meu paciente vai ter que ter uma sintomatologia compatível, com laboratório compatível, né? E dentro desse laboratório eu preciso habitualmente ter um EAS compatível. Por quê? Gente, o EAS ele tem um valor preditivo negativo extremamente alto no diagnóstico de pielonefrite, muito alto. A ponto de, se você tem um EAS normal, o que a literatura manda é busque por diagnósticos diferenciais. Provavelmente isso não é uma pielo. Então, por isso que o EAS ele nos dá muitos indícios e nos ajuda muito na definição diagnóstica desse perfil de doente, tá? Então, se meu paciente chega com EAS rico igual dela, isso não confirma, mas corrobora, fala a favor do meu diagnóstico. Agora, se eu tenho um EAS normal, numa suspeição de pielo, a sua suspeição vai ficar bem mais baixa, a ponto de você buscar por diagnósticos diferenciais, tá? Então, o primeiro aprendizado do dia é esse. Se eu tenho um EAS rico, beleza, junto com uma clínica compatível, né? Que é o paciente que tem sintoma sistêmico, Jordano positivo e etc., pronto, você teria seu diagnóstico presuntivo de pielonefrite, ok? Ah, Breno, mas tem Jordano positivo bilateral. Ok, sinto dizer. A principal forma de contaminação do rim não é por via ascendente. A paciente habitualmente tem sintomas baixos inicialmente, né? A bactéria se acende, ela pode acender pelos 2 ureteres e acometer ambos os rins. Ela pode ter pielo bilateral, né? Para ser pielonefrite, não necessariamente eu preciso ter acometimento de um rim só. Eu posso ter acometimento renal bilateral, tá? Agora, sintomas urinários baixos, nem sempre a gente vai ter. Então, fiquem atentos a isso também. A ausência de sintomas urinários baixos não descarta a possibilidade de pielonefrite. Muito pelo contrário, né? Sintomas urinários baixos falaria muito mais a favor de uma infecção de trato urinário baixo, mas a gente sabe que ITU baixo, ou seja, cistite, não faz repercussão sistêmica. Então, se meu paciente tem febre, se meu paciente está toxemiado, meu paciente chega com um laboratório muito alterado, gente, cistite não faz isso, né? E os sintomas urinários baixos são muito mais comuns nas cistites do que nas pielos. Eu posso ter uma pielo com sintoma urinário baixo? Posso também. Mas além de sintomas urinários baixos, você vai ter que ter repercussão sistêmica, tá? Agora, a ausência de sintomas urinários baixos não descarta a pielonefrite. Combinado? Beleza. Aí vem a próxima perguntinha que nós fizemos aqui, que é essa, né? Gente, só lembrando aqui mais uma vez, porque entrou muita gente aí no meio do caminho, né? A gente está ao vivo pelo YouTube também, tá? Aí tá o link na bio, se vocês quiserem acompanhar pelo YouTube, se vocês acharem mais prático isso, porque às vezes olhando pelo celular fica um pouquinho mais desconfortável. Agora a gente vai começar a sempre fazer simultâneo pelas duas plataformas, tá? Então, a gente está ao vivo no YouTube e eu estou aqui ao vivo no Insta com vocês também. Então, quem quiser nos assistir pelo YouTube e mudar de plataforma, fica à vontade, tá? Então, vamos continuar. Esse paciente merece imagem? Gente, eu acabei de falar que o diagnóstico de piel é clínico, né? Ah, Breno, como você falou que o diagnóstico é clínico, então ele não vai precisar de imagem? Calma. Calma no seguinte sentido. O que define a necessidade de imagem numa suspeição ou num diagnóstico clínico de pielonefrite? Então, primeiro, se seu paciente chega grave, séptico, chocado e etc., vale a pena ter uma imagem, não só para você corroborar o seu diagnóstico, como para você avaliar fator complicador, tá? Então, o paciente que chega chocado, eu quero ver se tem algum fator complicador a mais. Então, a imagem, ela entra muito mais para isso do que para diagnóstico em si, porque o diagnóstico a gente consegue fazer clinicamente. Beleza, esse é o primeiro ponto. Outro ponto, se você está suspeitando de uropatia obstrutiva, a imagem é obrigatória, porque a gente sabe que uropatia obstrutiva concomitante a uma pielonefrite muda completamente a condução do quadro, né? Vira uma emergência médica. Eu tenho que drenar a via urinária de urgência, senão aquilo ali vai perpetuar o processo. Então, se eu tenho uma pielo complicada com cálculo, por exemplo, eu teria que passar duplo J para desobstruir meu trato urinário. Se minha conduta muda diante de uma situação dessa, né, provavelmente eu também precisaria de imagem para ver se eu tenho uropatia obstrutiva ou não, ok? Aí o outro ponto é o seguinte, meu paciente tem disfunção renal? Gente, se seu paciente com pielo chega com disfunção renal, mais uma vez a gente precisaria de imagem, tá?
E por que a gente precisaria de imagem também nesse contexto? Mais uma vez, porque ele pode ter uropatia obstrutiva por trás, ok? Então, lembrem dessas indicações. Não é qualquer paciente que chega com um quadro clínico clássico de pielo no pronto-socorro que vai precisar de imagem. E um exemplo clássico que eu dou para vocês é o paciente jovem, previamente rígido, que chega só com provas inflamatórias aumentadas, sem disfunção renal, um quadro clínico clássico de pielo, ganha uma imagem, a imagem vem normal. E aí, você vai falar então que não é pielo? Ou seja, obrigatoriamente eu preciso ter uma tomografia com alteração renal para o meu paciente ter diagnóstico de pielo? Não, não. Por isso que não necessariamente você vai precisar sempre da imagem para diagnóstico. Às vezes ela pode mais te atrapalhar do que te ajudar, tá? Se você tem um quadro clínico clássico de pielo com uma imagem normal, seu diagnóstico vai continuar sendo pielonefrite, ok? O ATC, ela não é 100% sensível, gente. Né? Ela é o melhor exame para a gente avaliar parênquima renal, mesmo em comparação ao ultrassom e ressonância, pasmem, tá? Para ver abscesse, etc., né? O ultrassom e ressonância perde para a tomografia contrastada nos consegue dar mais detalhes com relação a isso aí. Agora, num quadro de uma pielonefrite não complicada, uma tomografia normal não descarta, porque a TC também não é 100% sensível, ok? E, mais uma vez, a clínica é soberana, então isso só corrobora aquilo que a gente está conversando aqui, que o diagnóstico ele é clínico. Agora, essa doente precisa de imagem? Precisa. E por que ela precisa? Ela chegou com disfunção renal, né? Se ela chegou com disfunção renal, eu preciso ver se tem uropatia obstrutiva por trás, ok? A mesma coisa se ela tivesse chegado séptica e ou chocada. A mesma coisa se ela já tivesse chegando aí no terceiro, quarto dia de tratamento. Então, vamos supor que essa paciente chegou para mim há uma semana atrás, eu dei alta com tratamento ambulatorial, ela voltou no quarto, quinto dia com sintomas persistentes. Aí eu também vou precisar de imagem, mas não é para diagnóstico, é para avaliar fator complicador. Será que minha paciente abscedou o rim? Será que minha paciente tem uma uropatia obstrutiva concomitante? Será que minha paciente tem uma neoplasia renal concomitante? Será que minha paciente tem uma neoplasia de outro foco que está comprimindo o ureter e fazendo uma hidroureteronefrose? Entenderam? Então, assim, é muito mais para investigar fator complicador do que propriamente para diagnóstico, ok? Fato é que essa paciente merecia imagem por conta da disfunção renal, como a gente está conversando, e foi feito o ultrassom. E o que a gente percebeu no ultrassom dela? Hepatomegalia, uma nefromegalia associada a sinais de nefropatia parenquimatosa aguda, ou seja, corroborando a possibilidade do rim estar inflamado agudamente. Não é sinal de nefropatia crônica, que você tem perda de diferenciação córtico-medular, rim reduzido de tamanho. Está exatamente o oposto aqui. Você tem rim aumentado de tamanho, né, com sinais de nefropatia parenquimatosa aguda. Topografia, forma e dimensões acentuadamente aumentados, com volume de 428 à direita e 408 à esquerda. Ou seja, gente, tem alguma coisa acontecendo em ambos os rins. E pelo ultrassom está me sugerindo nefropatia aguda. A clínica só corroborou. Uma paciente com Jordano positivo bilateral, com febre, náusea, vômito, toxigemiada, global de leucócito de 17.000, PCR de 500 e lá vai pedrada. Ou seja, minha paciente está com uma pielo. O ultrassom foi solicitado inicialmente, ok, para ajudar no diagnóstico e também para avaliar se tinha uropatia obstrutiva, já que ela tinha disfunção renal. E o que a gente percebe continuando a ler o laudo aqui, né? Parênquima com ecogenicidade leve difusamente aumentada, não tem sinal de hidronefrose, o rim estava aumentado de tamanho sem sinal de hidronefrose, imagens sugestivas de cálculo, não tem imagem sugestiva de cálculo, né? Ausência de sinais de imagem sugestiva de cálculo, ou seja, ela não tinha nem nefrolitise pelo ultrassom, nem ureterolitise. Então, o fator complicador, que eu gostaria de ver se ela tem ou não, que seria definidor de conduta, do ponto de vista de desobstrução do trato urinário, se ela tivesse uma ureterolitise num rim infectado, por exemplo, eu acabei de descartar com esse ultrassom, tá? Espaços perirenais sem alterações. Então, nos espaços perirenais não viram nada que sugerisse abscesso perinefrético, nada disso. Esse foi o ultrassom, a gente já falou o motivo da internação, beleza. Aí vem a primeira perguntinha que a gente fez para vocês, que foi essas duas aí.
E o que a gente percebe aqui? Aí vem exatamente isso. Qual que é a sua suspeita diagnóstica inicial? A gente colocou, isso é uma pielo bilateral? Isso é uma glomerulonefrite? Isso é uma lacoplaquia renal? Ou isso é uma pielonefrite enfisematosa? Tenho certeza que a gente colocou alguns conceitos aí que eram novos para muitos de vocês, né? Provavelmente muitos de vocês nunca ouviram falar nesses dois diagnósticos de baixo. Mas sim, são diagnósticos diferenciais que a gente vai discutir a respeito, ok? Então, gente, primeiro, o diagnóstico é clínico. Sim, a gente já conversou o motivo. Eu tenho uma imagem compatível, né, do ultrassom, que é sinal de nefropatia parenquimatosa aguda. Eu tenho um EAS rico, né, sugerindo também pielo. Então, sim, não tenham medo. O diagnóstico mais provável, né, o diagnóstico inicial mais provável é de uma pielonefrite bilateral. Você tem uma imagem compatível, você tem um laboratório compatível, você tem uma clínica super compatível. Então, assim, para a vida e para a prova, não elocubrem, né? O diagnóstico inicial suspeito, gente, o diagnóstico inicial sempre vai ser aquilo que é mais corriqueiro mesmo, aquilo que é mais comum. Se você nunca ouviu falar numa malacoplaquia renal, provavelmente é menos provável de ser para um diagnóstico inicial. Se você nunca ouviu falar numa pielonefrite enfisematosa, provavelmente é muito menos provável de ser. Então, não fiquem com receio de colocar o diagnóstico que é o mais comum que você vê no dia a dia, né? Então, assim, clínica compatível, laboratório compatível, imagem compatível, então é isso. Até que me provem o contrário, o diagnóstico inicial mais provável é uma pielo bilateral. Então, a maioria aqui acertou, 46% respondeu pielo bilateral. Ah, Breno, por que não pode ser glomerulonefrite? Gente, então, primeiro, glomerulonefrite, né? Você tem um acometimento do glomérulo, você pode também ter sinais de nefropatia parenquimatosa aguda no rim, tá? Habitualmente não vai aumentar rim de tamanho, tá? Glomerulonefrite. E a glomerulonefrite, a gente precisa ter o quê? Para eu bater martelo de glomerulonefrite. A gente tem duas grandes síndromes, né, que fazem parte dentro do grupo de doenças que a gente chama de glomerulonefrite. Meus pacientes com glomerulonefrite, ou eles vão ter síndromes nefríticas ou síndromes nefróticas, ok? Agora, minha paciente chegou com febre, minha paciente tem no EAS uma piúria franca. Piúria franca e febre fala muito mais a favor de um diagnóstico infeccioso renal do que de um diagnóstico de glomerulonefrite. Glomerulonefrite, eu preciso ter o quê? Se for síndrome nefrítica, eu preciso ter hematúria com ou sem proteinúria. E essa hematúria precisa ser dismórfica. Se a gente voltar no EAS do nosso doente, o EAS dele não tem hematúria. Então, não vai ser glomerulonefrite. Pelo menos síndrome nefrítica não vai ser. Ah, Breno, mas pode ser síndrome nefrótica. Síndrome nefrótica, a gente teria que ter como fator preponderante proteinúria. Ela tem 2 cruzes de proteinúria, né? Com campos repletos de piúria, como a clínica clássica de pielonefrite. Então, não, isso também não vai ser uma síndrome nefrótica. Provavelmente a proteinúria é pelo quadro agudo de pielonefrite. Isso seria uma proteinúria subnefrótica. Se é uma proteinúria subnefrótica, não tem como eu falar que isso é uma glomerulonefrite do tipo síndrome nefrótica. Síndrome nefrótica, a gente precisa ter proteinúria franca, do ponto de vista de documento, né? Você precisa ter uma proteinúria acima de 3,5 gramas na urina. Eu preciso ter uma albumina baixa, menor que 3, né? Eu preciso ter uma clínica compatível. Habitualmente o paciente chega nasarcado. Meu paciente não tem nada disso. Então, se ele não tem clínica de síndrome nefrótica, essa proteinúria no EAS não é síndrome nefrótica. Provavelmente vai ser uma proteinúria por disfunção no contexto da pielonefrite, né? Subnefrótica, sem hematúria, consequentemente também não pode ser síndrome nefrítica. Então, não, tá? Não tem como isso ser glomerulonefrite como principal hipótese, combinado? Vamos continuar aqui as outras hipóteses, então. Malacoplaquia renal. Gente, malacoplaquia renal, né, é uma doença granulomatosa do rim, que é rara, que você vê várias massas no rim, que pela manifestação da tomográfica, principalmente, a gente nem colocou a tomografia ainda, a gente vê várias hipodensidades renais. Então, nesse momento, só com ultrassom na mão, eu não consigo falar que a principal hipótese é de malacoplaquia renal, tá?
Então, assim, primeiro que o diagnóstico teria que ser histopatológico, né? Habitualmente, para a gente, é diagnóstico diferencial de abscesso renal, né? Porque você vê várias hipodensidades, o rim aumentado de tamanho, e só que é uma doença granulomatosa. Então, assim, você teria que fazer diagnóstico histopatológico e, consequentemente, é raro, é um distúrbio raro. Então, como diagnóstico inicial principal, a suspeita inicial, não seria malacoplaquia renal, tá? E, mais uma vez, né? Não é porque deu um nome diferente que você não sabe que a hipótese provavelmente vai ser essa. Habitualmente, até o contrário. O que é mais comum é muito mais provável num diagnóstico inicial de qualquer patologia, de uma forma geral, tá? Pielonefrite enfisematosa. Gente, o próprio nome já diz. Pielonefrite enfisematosa. Se uma pielonefrite enfisematosa, você vê o que no rim? Enfisematosa, você vê ar. É como se fosse, galera, uma pielonefrite necrotizante. BGN também pode fazer isso? Pode, mas graças a Deus é raro também, né? Então, assim, é como se você tivesse um processo inflamatório tão exuberante que necrosa rim, tem bactérias anaeróbias ali, né? Muito comumente ser polimicrobiano também, e, consequentemente, aquilo ali, as bactérias vão produzir gás. Produzindo gás, no exame de imagem, você vai ter um exame de imagem que você vai ver gás no parênquima renal. Então, o melhor exame para você ver uma piela enfisematosa seria uma tomografia. Então, você veria gás na TC, que é aquela imagem preta, né? Ar na tomografia, a gente não tem dúvida do que é ar. Você veria lá uma imagem super preta no meio do parênquima renal, que não é para ser preto, né? Então, é a principal hipótese? Não, definitivamente também não é a principal hipótese, porque a imagem inicial do ultrassom não me mostrou nada disso, né? Sem contar que o ultrassom a gente não consegue avaliar bem uma piela enfisematosa, a gente precisaria ir da TC para bater martelo e etc. Mas não tem como eu falar que isso é mais provável do que uma pielo, que é extremamente comum no nosso dia a dia e que eu tenho tudo corroborando a possibilidade de ser pielo, tá? Então, até o momento, a suspeita diagnóstica inicial é exatamente o que 46% respondeu. Seria provavelmente uma pielo bilateral, porque eu tenho um diagnóstico clínico compatível, eu tenho uma urina compatível, só reforçando isso aqui para quem chegou no meio da aula, né? A urina tem um valor preditivo negativo muito alto para pielonefrite. Então, assim, o positivo não necessariamente vai ser pielo, mas o negativo praticamente descarta, né? Então, a pielo é muito importante você ver a urina ali rica para falar a favor. E lembrem, se vier negativo, uma urina sem piúria, busque por diagnósticos diferenciais, tá? E outra coisa também, ela tem um exame de imagem que também era compatível. Só já abordando um outro conhecimento que eu acho interessante aqui, né, gente? Tem um tipo de infecção do trato urinário alto que habitualmente vem com exame de urina normal. Vocês saberiam me falar que tipo de infecção que é essa? É difícil isso, mas talvez alguém aí falaria. Qual tipo de comprometimento renal, né? Que não deixa de ser uma infecção trato urinário alto, mas que habitualmente você vem com AS que pode vir normal. Às vezes pode vir com AS normal e às vezes pode vir, inclusive, com um GRAM sem crescimento de bactéria nenhuma. Lembrando que é muito comum a gente ter um GRAM nos mostrando a definição microbiológica de infecções do trato urinário. Tem uma exceção, que é de um tipo de abscesso específico. Vocês saberiam me falar qual abscesso que é? Gente, é o abscesso perinefrético, né? Porque a gente tem... o colega lembrou de tuberculose, olha que interessante aí. Mas tuberculose, você vai ter piúria também, amigo, tá? Tuberculose renal, você vai ter... Ok, você vai ter o GRAM sem crescimento, mas você vai ter piúria, né? É a famosa piúria estéril. O que eu estou falando aqui seria um exemplo que você pode ter um EAS inocente, e além de ter um EAS inocente, você pode ter um GRAM sem bactérias, tá? São os abscessos perinefréticos, porque como você não tem comunicação desses abscessos com o sistema coletor urinário, né? Você pode ter um EAS normal e um GRAM sem bactéria. Tanto é que a condução de abscesso perinefrético é completamente diferente de abscesso renal. A condução de abscesso perinefrético eu preciso drenar, até para documentação microbiológica, porque é muito incomum você conseguir culturar
ter o micro-organismo na mão de abscesso perinefrético, diferente de abscesso renal. Abscesso renal é o coraçãozinho nosso, né? Se você for pensar em complicações de pielo, prefira abscesso renal, porque você vai ter a documentação microbiológica extremamente fácil, porque, assim, com certeza, a urina ela vai te dar o diagnóstico microbiológico. Então, beleza, você vai saber exatamente tratar guiado por antibiograma, sem grandes dificuldades. Agora, abscessos perinefréticos, sinto dizer, na maioria das vezes, você vai precisar drenar independentemente do tamanho. Muito diferente de abscesso renal. Abscesso renal, gente, é numa minoria das vezes que a gente vai precisar drenar. Abscesso renal, você vai aumentar o tempo de tratamento, né? Abscesso renal é só aqueles abscessos grandes, acima de 5 centímetros, para você fazer drenagem, porque quando está muito grande, a gente sabe que só antibiótico não vai resolver. Então, provavelmente, você vai ter que fazer drenagem percutânea. Agora, perinefrético, não, provavelmente você vai ter que drenar. E você vai ter que drenar não só para tratamento, mas para diagnóstico microbiológico, porque raramente a sua urina vai dar seu diagnóstico, porque é muito incomum eles fazerem, a não ser que seja um abscesso perinefrético como uma complicação de uma pielo, né? Aí você vai ter uma urina rica também do mesmo jeito. Agora, se for um outro fator causal, que não seja uma piele, etc., né? Às vezes emboligênico e tudo mais, né? Você pode ter a formação desses abscessos aí perinefréticos. Se ele formar ali, para diagnóstico microbiológico, provavelmente você vai ter que fazer a drenagem, né? Exatamente para conseguir definir qual bicho que é, porque ele não tem comunicação com o sistema coletor renal. Então, às vezes, você pode ter um EAS inocente e você pode ter um GRAN sem bactéria, tá? Beleza. Merece internação? Sim, gente, merece. Minha paciente está com disfunção renal, minha paciente não está séptica, mas independentemente dela não estar séptica, ela tem disfunção orgânica e ela está muito inflamada, uma pielo bilateral. Gente, cá para nós, um PCR de 500 lá vai pedrada, né? 572, se não me engano, a gente colocou aí para vocês. Então, assim, não tem como você ficar seguro em deshospitalizar essa doente. Eu vou ter que iniciar a terapia antibiótica endovenosa. Eu quero ver melhora clínica e laboratorial para deshospitalizar essa doente com segurança. Eu quero ver urocultura documentando qual bicho que é para eu ter certeza que eu vou guiar o tratamento correto. Então, assim, não é a situação que você vai deshospitalizar a doente, ok? Então, às vezes, vai até um pouco de bom senso por trás, né? A gente não interna só sepse e choque, né? Sepse e choque a gente interna em UTI. Agora, tem várias outras síndromes infecciosas que merecem internação sem necessidade de terapia intensiva, mas que merecem internação. E isso aqui é um quadro clínico clássico disso. Você tem uma paciente com sofá-de uma paciente muito inflamada, com disfunção renal, e que eu vou iniciar a terapia antibiótica endovenosa e eu quero ver a melhora clínico-laboratorial dela na internação antes de deshospitalizar, né? É o mínimo do mínimo. Então, sim, merece internação, tá? Beleza. Aí vem a próxima perguntinha agora, que é essa, né? Então, para quem está no YouTube aí, gente, só relembrando aí mais uma vez, para quem entrou no meio, a gente está ao vivo pelo YouTube também, tá? Fica a critério de vocês nos acompanhar por qualquer uma das duas plataformas, ou aqui pelo Insta ou pelo YouTube. Aí vem aí, qual antibiótico a gente passaria? Então, pronto. Como que a gente define? Agora que a gente já discutiu tudo a respeito de diagnóstico diferencial, né, e etc., vem agora o outro passo, que é qual ATB que a gente vai passar. Gente, para a gente definir o melhor antibiótico, o que a gente tem que fazer? Nunca vou cansar de dizer isso, né? É um mnemônico que nós criamos, mas é fato que nos ajuda muito no dia a dia. Eu uso ele no dia a dia e me ajuda demais, assim como todos os nossos alunos aí dos nossos cursos e etc. Então, fica a dica, né? Se você não quiser usar o nosso mnemônico, não tem problema nenhum, mas estruture uma linha de raciocínio, tá? E o que o IDEA nos fala, né? Que é o nosso mnemônico. Então, identificar o foco. Já identificamos, não vou mais bater martelo nisso aqui. Pielonefrite bilateral. D, definir os micro-organismos mais comuns. A gente tem que saber os micro-organismos mais comuns de todas as patologias que a gente tem em mente, né? Infecciosas. E quais são os micro-organismos mais comuns de uma pielo? São os bastonetes gram-negativos, enterobactérias. Então, tem que preocupar com elas. Existe alguma particularidade da minha doente? Não tem história de antibiótico recente, não tem internação recente, não está chocada, não está séptica, então não tem nenhuma particularidade de relevância aqui. Ótimo, então não vai acrescentar nenhuma necessidade de cobertura outra no meu D, tá?
Depois vem o próximo I, de identificar de onde o paciente está vindo de comunidade. Aí depois vem o A, de avaliar o melhor antibiótico. Então, pronto. O que eu preciso cobrir? Preciso cobrir basicamente BGN. Se eu estou precisando cobrir basicamente BGN, ceftriaxona, que foi o que a maioria respondeu, faz muito bem isso? Faz. Ceftriaxona faz muito bem isso, tá? Se CEF faz muito bem isso, gente, provavelmente vai ser a melhor opção terapêutica, sim. Cefepime. Quem respondeu Cefepime? Gente, Cefepime trata, inclusive, pseudomonas. Eu falei algum fator de risco que, porventura, a paciente tenha para eu ampliar a cobertura para pseudomonas na admissão? Não. Se não tem nenhum fator de risco para tal, não tem por que eu ampliar a cobertura para pseudomonas, tá? Ceftazidima e vancomicina. Ceftazidima cobre pseudomonas e vanco cobre até marça. Então, não, também não precisa ser ceftazidima e vanco, né? Ela não tem fator de risco nem para marça e não tem fator de risco também para pseudomonas. Então, também seria desnecessário. E a última, meropenem. A mesma coisa, meropenem está tratando pseudomonas, meropenem está tratando até SBL. Minha paciente não tem fator de risco para germe MDR, então é demais. Então, a letra B, C e D seriam demais. Então, a melhor opção terapêutica aqui seria a boa e velha ceftriaxona, sem problema nenhum, tá? Sem contar que ceftriaxona não é nefrotóxico, não precisa de ajuste para a função renal, você pode fazer uma vez por dia, olha a quantidade de benefícios, né? Então, você faz 2 gramas uma vez por dia, sem preocupar com a função renal do paciente. Então, gente, é uma bênção, então não tem problema nenhum. Penetra muito bem no trato urinário, né? Trata muito bem pielonefrite. Então, a principal opção aqui terapêutica seria, sim, ceftriaxona. Se ela tivesse fator de risco para pseudomonas, a gente poderia usar, por exemplo, ceftazidima, que eu nem coloquei como opção isolada, né? Agora, se fosse só fator de risco para pseudomonas, dentre as opções, a que trataria, por exemplo, seria cefepime, né? Se eu precisasse cobrir massa, a paciente chegou chocada, fator de risco para massa, etc., a opção que faria isso aí seria a letra C, ceftazidima e vanco. Se fosse uma paciente colonizada por SBL de uma internação de 2 meses atrás, qual que seria a opção? Aí teria que ser meropenem, né? Então, olha como que o existe alguma particularidade do meu doente, é tão importante para a nossa tomada de decisão. Aqui eu falei várias particularidades, mas que a minha paciente não tinha. Mas se tivesse, o meu A mudaria. Por que o meu A, de avaliar o melhor antibiótico, mudaria? Porque eu acrescentaria a necessidade de cobertura de outros bichos no meu D. E, consequentemente, seria essencial para a nossa tomada de decisão final. Combinado? Beleza. Aí vem para outra perguntinha. Que antes dela, eu coloquei a imagem. Então, quem tá pelo YouTube, né, gente? Eu vou colocar a imagem aqui agora. E eu vou colocar a imagem aqui pelo Insta também. Só deixa eu achar ela aqui, peraí. Pronto, achei. Deixa eu tirar o som. Gente, então, ó, tá passando a imagem tanto pelo YouTube, quem estiver ao vivo conosco no YouTube, quanto pelo Insta. Essa é a imagem. Eu não quis dar spoiler para vocês, né, de colocar o laudo da imagem, porque eu já tinha colocado o laudo do ultrassom, né? Aí eu queria ver se vocês conseguiriam perceber mais ou menos o que de diferente que tem nessa imagem, né, galera? Então, o que a gente percebe aqui, ó? Deixa eu voltar aqui também pelo YouTube para isso. Pronto, a imagem está passando nos 2 lugares aí agora. Gente, então aqui, ó. Primeiro, o parênquima renal normal, numa tomografia normal, ele tem que ser todo homogêneo, ok? Então, assim, parênquima renal numa tomografia normal é todo homogêneo. Você não vai ter diferença de densidades no parênquima renal, ok? E nessa tomografia, a gente percebe nitidamente diferenças de densidade, né? Além da gente perceber diferenças de densidade, vou colocar de novo aqui para quem está no YouTube. Então, ó, além da gente perceber diferença, a gente percebe hipodensidades muito arredondadas, né? E eu deveria ter colocado a imagem contrastada, porque você tem realce em volta dessas hipodensidades, tá? Então, assim, essas imagens arredondadas, com realce e pós-contraste ao redor, né? Isso sugere muito o quê? Abscesso renal, tá? Eu poderia ter dado spoiler falando que essa paciente estava evoluindo,
Por exemplo, manteve febre, etc., e, consequentemente, depois, o que a gente tem que pensar? Resistência bacteriana ou fator complicador? Aí faria a imagem, né? Porque a imagem foi solicitada na chegada, só que ela foi feita tardiamente. Então, ela foi feita uma semana depois, o paciente já está internado. Então, foi documentado o abscesso só uma semana depois, mas provavelmente ela já chegou com eles, né? Então, era uma paciente que não era à toa que ela tinha aquele PCR de 572. Ela estava muito inflamada, e fato é que ela já tinha abscessos desde a chegada, tá? E a gente percebe esses abscessos nessas hipodensidades renais, né? E aqui eu não consigo apontar para vocês, que eu acho que vocês não veem meu dedo na imagem, né? Mas aqui, para quem está no YouTube, provavelmente vocês vão conseguir, que eu tenho a setinha aqui, eu consigo apontar pelo YouTube, tá? Eu vou colocar essa imagem para rodar de novo aqui. Então, o que a gente percebe? Ó? Quando começa a aparecer o parênquima renal, aí eu vou parar aqui, ó. Aí a gente percebe essa primeira hipodensidade aí no rim à direita, né? Que é essa bolinha preta, literalmente, no meio do parênquima renal. E aqui não dá para... Até dá, né? Que tem um pouquinho de realce aí em volta dela, né? Aí, quando faz o contraste, a gente percebe esse realce mais bem documentado. Então, provavelmente, isso é um abscesso renal, né? Aí, quando você vai ver o outro parênquima renal, a mesma coisa. O outro parênquima renal, no lobo superior do rim, tem uma outra imagem que também pode ser abscesso renal. Por que eu estou falando pode, gente? Porque isso não é patognomônico, tá? Mas assim, mas você tem uma clínica compatível, com provas inflamatórias extremamente elevadas, numa paciente no D7 de antibiótico respondendo favorável, mas porque você está tratando, né? Agora, será que minha conduta muda? Uma coisa é uma pielonefrite não complicada, né? Sem nenhum fator complicador, uropatia obstrutiva, abscesso, etc. Outra coisa é uma pielonefrite complicada com abscesso renal concomitante. Então, isso faz toda a diferença para a nossa tomada de decisão final. Por quê? Porque a gente tem que pensar o seguinte: abscesso, eu preciso drenar, não preciso drenar? Eu já até dei um pouquinho de spoiler disso durante a nossa aula de hoje, né? Porque a gente conversou o seguinte, ó, gente, então a primeira coisa, quando a gente vê abscessos, né, no trato urinário, você tem que diferenciar se é abscesso perinefrético ou se é abscesso renal. Por quê? Porque o tratamento muda, tá? O abscesso perinefrético, na maioria das vezes, a gente já conversou isso aqui hoje, mas eu acho que não é demais repetir, vou ter que fazer punção, vou ter que fazer drenagem, até para diagnóstico microbiológico, né? Habitualmente, independentemente do tamanho, exceto se você já tiver documentação microbiológica e esse abscesso for pequenininho, menor que 3 centímetros, e seu paciente estiver evoluindo muito bem. E isso para abscesso perinefrético. Agora, para abscesso renal, que é o abscesso dentro do parênquima renal, o tratamento, na maioria das vezes, vai ser antibiótico terapia prolongada. Esse é o tratamento, na maioria das vezes, tá? E o ATB prolongado, para no final do tratamento você fazer exame de imagem de controle, né? Para ver se aquilo ali realmente se resolveu, tá? Mas o tratamento é antibiótico terapia prolongada, ou seja, mudou o antibiótico? Não, não é o antibiótico que muda. O que muda é tempo de tratamento, ok? E por que mudou o tempo de tratamento? Porque nos abscessos renais, habitualmente a gente não precisa de drenagem. Você só vai drenar se ele tiver mais do que 5 centímetros. Aqui, definitivamente, a gente não tem nenhum abscesso renal maior do que 5 centímetros, tá? Então, aqui, gente, para quem está no YouTube, vou continuar mostrando aqui. Ó, agora eu vou mostrar o que está também do outro lado. Colocar a imagem aqui de novo. Vocês estão vendo minha tela, provavelmente, né, pelo YouTube. Então, beleza. Ó, a gente tem esse abscesso aqui, né, que sugere abscesso numa clínica compatível, né? Essa imagem arredondada, bonitinha, hipodensidade, né? Diferente do restante do parênquima renal. Do outro lado, também a gente tem várias outras hipodensidades. Isso tudo pode ser imagens que podem sugerir, sim, abscesso, ok? Beleza, gente. Aí a gente colocou agora a outra perguntinha, que foi essa aí. Vou colocar aqui também para quem está na outra plataforma, né? Agora já saiu a urocultura, né? E a pergunta foi: o que muda no tratamento com essa tomografia e com esse antibiograma? Então, olha, a gente estava dando ceftriaxona para o doente e agora você tem urocultura na mão. O que você viu na sua urocultura? Você viu que é sensível a ceftriaxona? Sim, é sensível, né? Lembrando que, como que a gente olha antibiograma? Não importa o MIC
de antibióticos diferentes para a mesma bactéria. Como assim, né? O que importa é se é sensível aumentando a exposição, que é a letrinha I, ou se é R. É isso que importa, né? Eu não posso comparar mix diferentes de antibióticos diferentes para a mesma bactéria, porque, igual a gente fala no curso, o MIC é uma identidade da bactéria para aquele antibiótico. Literalmente uma identidade. Então, cada antibiótico vai ter a sua identidade para aquela bactéria. E para o antibiótico X, o MIC de sensibilidade vai ser aquele, que vai ser diferente para o antibiótico Y. Então, não significa se um tem um S menor que 0,25, no outro tem um S menor que 2, não significa que é mais sensível ao que tem um S menor que 0,25. Não tem nada a ver, tá? Então, assim, não faz esse tipo de comparação. Isso é muito comum, às vezes a gente vê as pessoas fazendo esse tipo de comparação, como se o antibiótico X fosse mais sensível porque tem um MIC mais baixo. Não tem nada a ver, não tem como a gente comparar mix. Ou seja, você vai ver se é sensível, se é I ou se é R. E olhando aí a ceftriaxona, pronto, é sensível. Ou seja, do ponto de vista microbiológico, você está tratando. E se você está tratando do ponto de vista microbiológico, gente, não precisa mudar antibiótico. Então, a alternativa B já está errada. Escalonar esquema antibiótico inicial? Não, você não precisa escalonar, porque você já viu que a ceftriaxona que você começou lá no início, né? A bactéria é sensível, então não faz sentido escalonar, tá? Vamos para outra pergunta agora. Necessidade de desobstrução renal? Não. Você não tem ureterolitise, você não tem cálculo no parênquima renal, nada, nenhum fator obstrutivo bem documentado. Então, eu não preciso fazer desobstrução renal, passar duplo J, nada disso, tá? Por quê? Porque eu não tenho ureterolitise. Se você tivesse ureterolitise, aí seria obrigatório. Aí eu teria que fazer desobstrução do trato urinário, né? Porque senão perpetua a doença e meu paciente nunca melhora, né, gente? Vira uma urgência médica, desobstrução do trato urinário nos pacientes fazendo disfunção renal, principalmente com pielo concomitante, né? Aumenta o risco de abscesso, etc. Por isso que a gente tem que desobstruir. Então, a gente já falou que a B está errada e a D está errada. Aí vem a letra A e a letra C. Necessidade de drenagem? Não, porque são abscessos que, pela TC, né, todos que a gente vê, são menores do que 5 centímetros. Então, não preciso de drenar, tá? Consequentemente, como que a gente trata? Aumentando o tempo de tratamento. Então, uma pielo que a gente trataria com 7 dias de antibiótico, uma pielo não complicada, por exemplo, né? Provavelmente você vai ter que aumentar para pelo menos 2 a 3 semanas de antibiótico. Pelo menos, né? Sem contar que essa doente pode ser que precise até de mais tempo que isso, considerando que não é só um abscesso, é acometimento dos 2 rins, né? E etc. Apesar de ser uma E. coli multissensível, tá? Então, o mandatório aqui é tempo de tratamento. Agora, você vai ter que estender tempo de tratamento para o seu paciente responder. É o famoso foco mantido. E nos focos mantidos das mais diversas síndromes infecciosas, o tratamento não é escalonando antibiótico. O tratamento ou é por tempo aumentado ou é por drenagem, habitualmente, né? Por exemplo, se você tem um empiema num contexto de uma pneumonia, você vai ter que drenar. Se você tem um abscesso pulmonar, é tempo de tratamento, porque abscesso pulmonar também, raramente a gente precisa drenar. Só aqueles que não respondem, porque a gente sabe que faz pneumotórax e tudo mais. Se eu tenho um abscesso cutâneo, como que a gente faz? Drena, né? Se eu tenho um abscesso renal, não é drenagem, é tempo de tratamento. Ou seja, depende do foco que a gente está tratando para a gente definir o que a gente vai ter que fazer. Agora, na maioria das vezes, se você tem um diagnóstico microbiológico documentado, você não vai precisar escalonar antibiótico, por favor. Abscessos não é igual escalonar antibiótico. Abscessos não é igual escalonar antibiótico. Se você tem documentação microbiológica, o que você vai fazer é estender tempo de tratamento ou drenar se for um abscesso que precisa ser drenado, ok? Lembrem disso, porque é muito comum, às vezes, a pessoa vê o abscesso e fica com medo. Nossa, abscedor, é um abscesso. Então, vou ter que escalonar antibiótico. Não, se você tem a documentação microbiológica, fique tranquilo. Dê tempo ao tempo que aquilo ali vai resolver. Mas não vai resolver com 7 dias. Que seria o tempo habitual de uma pielo não complicada que a gente trataria com beta-lactâmico, por exemplo. Tá?
provavelmente vai ter que usar pelo menos 2 a 3 semanas, a depender do doente, pode ser que precise usar 4 semanas de antibiótico, né? E você vai ter que acompanhar a evolução clínica e laboratorial. Aí vem a outra pergunta. Ah, Breno, precisa ser o tratamento todo venoso? O que vocês acham, gente? Escreve aí. Você acha que precisa ser o tratamento todo venoso? Porque, por exemplo, tem sensibilidade aí a vários antibióticos orais, né? Se a gente olhar. E aí, eu preciso fazer o tratamento todo venoso? Não, gente. Também não é porque é abscesso que você precisa fazer tratamento todo venoso. Se tem sensibilidade a antibiótico oral, né? Depois que você tiver melhora clínica e laboratorial, né? Isso é regra nas síndromes infecciosas, né? Quase que uma regra. Não existe um tempo ao certo. Ah, precisa ser X dias venoso para o resto oral. Não, isso não existe. O que existe é, seu paciente precisa de melhora clínica e laboratorial. Tendo melhora clínica e tendo melhora laboratorial, você vai descalonar para oral e vai manter tratamento oral. Ou seja, seu paciente com melhora clínica, melhora laboratorial, passou para oral, alta, antibiótico oral em casa. Pede ele para voltar no ambulatório de egressos depois para você avaliar, repetir imagem só para ter certeza que aquilo ali se resolveu. Mas cá para nós, a clínica é soberana, né? Então, assim, você vai manter lá as 3 semanas de antibiótico no mínimo, provavelmente, principalmente nesse doente. O paciente vai melhorar, às vezes fica ali 4, 5, 6 dias de antibiótico endovenoso internado, melhorou clinicamente, melhorou laboratorialmente, PCR em franca queda, a disfunção renal já se resolveu, né? Você não vai dar alta para um paciente com disfunção orgânica descompensada para casa, né? Por favor. Então, você não vai dar alta para o seu paciente piorando disfunções, porque isso vai significar que ele não está melhorando, né? Então, assim, o rim melhorou, as provas inflamatórias melhoraram, já não tem mais leucocitose, clinicamente ele está bem controlado, está sem dor e etc. Beleza. Então, você vai poder deshospitalizar ele com antibiótico oral. Você vai suspender a ceftriaxona e vocês passariam o quê para casa? Enquanto vocês olham aí o que vocês passariam, eu só vou descer meu cachorro ali, porque eu conheço a peça, senão ele vai parar de latir. Calma, Chico. Desce. Ô, Chico, desce. Porque você não para de latir. E aí, gente, qual antibiótico que vocês passariam para ele, oral? Alguém respondeu aí? Ó, já tem um camarada aí que sugeriu amoxicilina com clavulanato. É uma opção? Sim, é uma ótima opção. Vai tratar? Vai. Tem sensibilidade? Tem. Penetra bem no rim? Penetra, né? Então, sim, seria uma ótima opção, tá? Alguém poderia falar ciprofloxacino. Ciprofloxacino também seria uma opção? Seria, mas é uma quinolona, né? E além de ser uma quinolona, é uma quinolona antipseudomonas, tá? E por ser antipseudomonas, eu posso induzir resistência para esse germe. Então, tem um espectro maior, né? Mas, assim, também tem uma ótima penetração renal. A questão da cipro, só lembrando que, apesar de ser uma quinolona antipseudomonas, gente, aí é um aprendizado a mais que eu vou falar para vocês, tá? A dose que vocês passariam para de cipro para essa doente teria que ser a dose de 500 de 12 em 12. Por quê? Porque a gente usa a dose de 750 quando você quer cobrir pseudomonas. Então, se você passasse cipro para essa doente com dose de 750 miligramas de 12 em 12, né? Não seria bacana, porque você estaria cobrindo pseudomonas sem precisar, porque você já tem a bactéria na mão e é uma Klebsiella, né? Que obviamente então não é pseudomonas, então não precisaria dessa dose. Se fosse usar a cipro, teria que ser 500 de 12 em 12. Lembrando que é terapia prolongada. Por ser terapia prolongada, a gente aumenta o risco do paciente ter efeito adverso. E efeitos adversos potencialmente graves, né? Apesar de que penetra muito bem no rim, né? Mas eu também tenderia a não usar a cipro como primeira opção, exatamente por conta de efeitos adversos potencialmente graves, de uma forma geral, né? Ruptura de tendão de Aquiles, prolongamento de intervalo QT, pseudotumor cerebral, crise convulsiva, né, sintomas neurológicos mais variados, que vai desde uma parestesia, o paciente podendo ter, inclusive, crise convulsiva. Então, assim, eu não quero que meu paciente tenha risco de ter isso. Então, se eu tenho opções mais seguras e que tratam muito bem meu foco, talvez eu vou preferir as opções mais seguras e que tratam bem no meu foco. Então, o Clavulin que o camarada sugeriu, fenomenal. Acho uma excelente opção, tá? Considerando as opções terapêuticas que a gente tem aí. Então, olha, tem a amoxicilina com clavulanato,
Ah, Breno, a gente poderia usar... Quer ver? Deixa eu ver se tem mais alguma opção aqui, ó. Cefuroxima é intermediário, né? Então você vai evitar usar o que é intermediário, porque você teria que ajustar a dose. Você tem várias opções sensíveis, então você vai preferir o que é sensível. Norflox, olha, Norflox é sensível. E aí, a gente poderia usar Norflox? O que vocês acham? Tem sensibilidade ao Norflox. A gente poderia tratar isso aí com Norflox? Deshospitalizar a doente depois que ela melhorasse? Sim ou não, gente? Norflox seria uma opção para eu mandar ela para casa? Sem medo, galera. O que vocês acham? Norflox. Galera, não. Norflox não seria uma opção, apesar de ter sensibilidade no antibiograma. E por que não seria opção? Não seria opção porque Norflox não trata trato urinário alto. Isso mesmo. O StoodMed está sempre com a gente, você é sempre muito bem-vindo, tá, meu caro? Sempre aí acompanhando as nossas discussões. Mas então, galera, Norflox não tem boa penetração renal. Se não tem boa penetração renal, não é uma opção terapêutica, tá? Isso, o nosso outro amigo aí também falou, né? Não penetra bem no sistema urinário alto, exatamente. Então, Norflox não é uma opção, ok? Outra opção aí, Bactrim. Poderia usar Bactrim? Poderia, tá, galera? Bactrim não tem problema. Bactrim trata muito bem trato urinário alto e trata muito bem trato urinário baixo, tá? Lembrando que cistites, quais são as primeiras opções terapêuticas em cistites? Opções de primeira linha, né? Que não é quinolona, é fosfomicina, nitrofurantoína e Bactrim. Já as pielonefrites, né? Dessas opções terapêuticas que são primeira linha para cistite, a gente só pode usar uma em pielo, que é Bactrim, porque fosfomicina, nitrofurantoína não penetra bem em trato urinário alto, tá? Então, se tivesse sensibilidade, por exemplo, a nitrofurantoína, a Klebsiella, eu também não poderia usar porque você está tratando um rim, ok? Agora, o Bactrim seria uma opção terapêutica também, ok? Então, assim, aí a gente teria mais de uma opção terapêutica oral, tá? Pensando na segurança da droga, facilidade de uso, talvez eu teria passado a opção que o camarada sugeriu primeiro aí, que seria um beta-lactâmico mesmo, que seria a amoxicilina com clavulanato, sem grande receio, né? Com certeza trata essa bactéria e o antibiograma está te dizendo isso aí, tá? Sem contar que, né, pensando que é abscesso, se for polimicrobiano, né, a amoxicilina com clavulanato está tratando até anaeróbio, né? Mas não teria problema aqui, considerando que você já tem um bicho na mão, né, gente? E provavelmente, muito comumente, esses BGNs, essas pielos graves, podem abscedar rim mesmo, né? Independentemente de ser polimicrobiano ou não. Então, a amoxicilina com clavulanato, eu acho que seria, assim, talvez a melhor opção, no meu ponto de vista, tá? Mas você teria essas outras opções que também tratariam. Ciprofloxacina, igual a gente falou, só lembrando que a dose seria de 500, que você não precisaria cobrir pseudomonas, e Bactrim também seria outra opção. Combinado, galera? Então é isso. Deixa eu ver aqui se tem alguma perguntinha aqui agora para a gente responder. Quem está ao vivo aí pelo YouTube também, se quiser mandar qualquer coisa aqui no Insta, fique à vontade. Eu vou ver se a gente tem alguma perguntinha aqui. Deixa eu ver. Se alguém tiver alguma dúvida aí também, fique à vontade de perguntar. Mais uma vez, é um imenso prazer ter esses bate-papos aqui com vocês. Hoje eu acho que a gente discutiu muita coisa legal, né? Tinha termos aí que com certeza vocês também às vezes não conheciam, que a gente discutiu um pouquinho. Ok, tem algumas perguntas. Não é. Ok, deixa eu ver aqui. Só lembrando, viu, gente? Agora a gente sempre vai fazer dessa forma. A gente está ao vivo pelo YouTube também. Tuberculose é aquilo que eu perguntei da Piuri Estéreo. Mas lembrando que eu falei da EAS. Então, quem quiser ficar nos acompanhando pelo YouTube, né? Que às vezes pelo celular, pelo Insta, a pessoa pode achar um pouquinho desconfortável, habitualmente dá por volta de 60 minutos de discussão, né? Aí a gente sempre vai estar ao vivo pelo YouTube, tá? Aí que às vezes fica melhor para quem estiver querendo assistir pelo YouTube as próximas aulas. Aí, por exemplo, quando eu tiver de mostrar alguma coisa, imagem, pelo YouTube eu consigo fazer isso, né? Pelo Insta eu não consigo.
Por isso que eu acho que é uma plataforma melhor, que a gente está se aderindo também. Eu acho que vai ser melhor para vocês também nos acompanhar. E depois, para quem quiser reassistir a aula e etc., né? Pelo YouTube, eu acho que também fica mais prático. Não precisa, mas pede estabilizar e desfazer disfunção orgânica. Ah, perfeito. E o Gubi respondeu para a gente, né? Quando eu falei se precisa de terapia endovenosa o tempo inteiro, ele respondeu perfeitamente, né? Não precisa, esperaria estabilizar e desfazer disfunção orgânica, perfeito, ou seja, melhora clínica e laboratorial, né? Aí descalonaria por oral e deshospitalizaria. Amoxiclave, quando ele respondeu aqui. Beleza, deixa eu ver se apareceu alguma perguntinha aqui. Quando investigar disseminação hematogênica nesse caso? Gente, ó, então o Gubi perguntou aqui para a gente, né? Quando investigar disseminação hematogênica? Então, primeiro, se você tiver bacteremia, né? Porque, ó, toda vez que o paciente chega com uma síndrome infecciosa, você vai pedir hemocultura também, junto com a cultura de urina, principalmente se o paciente tem disfunção orgânica, que era o caso dessa doente. Ela não estava séptica nem chocada, chegou com disfunção renal, uma pielo de relevância. Antes de você iniciar antibiótico, é de muito bom tom você pedir cultura de urina e hemocultura, né, gente? Então, assim, pacientes que internam com síndromes infecciosas, lembrar de coletar 2 pares de hemo. Coletou 2 pares de hemo, está crescendo também na hemocultura ou não? Se não estiver crescendo nada na hemocultura, fica tranquilo, provavelmente a via de contaminação daquilo ali vai ser a via ascendente mesmo, que é a mais comum, e eu não estou pensando, então, em disseminação hematogênica para isso, até porque a hemocultura não cresceu nada, né? Agora, se a hemocultura está crescendo um bicho, e principalmente se estiver crescendo um bicho que é típico de endocardite, e se você estiver vendo abscessos bilaterais, que era inclusive o que essa doente tinha, aí você vai ter que pensar fora da caixa. Aí você vai ter que pensar na possibilidade de ter talvez uma endocardite por trás. E a sua conduta muda a depender do bicho que estiver crescendo. Por exemplo, se você tiver uma bacteremia por áureos, né? Ó, isolou na urina, cocos gram-positivos em cachos, no final das contas cresceu áureos na urina, cresceu áureos na corrente sanguínea e você tem abscesso bilateral. Gente, isso é disseminação hematogênica até que me prove o contrário. E se está crescendo áureos na corrente sanguínea, vai mudar completamente tudo, né? Porque você, obrigatoriamente, o seu D0 de tratamento vai ser a primeira hemocultura negativa, então você vai ter que ficar reculturando esse doente de 2 em 2 dias até as culturas negativarem de sangue, né? Além disso, você vai ter que fazer eco, obrigatoriamente você vai ter que fazer eco para descartar endocardite. Se é eco transtorácico ou transesofágico, vai depender dos fatores do paciente. Se ele tiver critérios maiores, se a sua probabilidade pré-teste de endocardite for alta ou baixa, né? Para ver se vai bastar o eco transtorácico ou se vai bastar, ou se necessariamente vai precisar do transesofágico. De uma forma geral, nesse contexto, né, em que a suspeição seria alta, a gente faria direto um eco transesofágico, provavelmente, né? E, consequentemente, muda mais uma vez o tempo de tratamento, porque aí o mandatório vai ser endocardite complicada com abscesso, né? Ou seja, você teria uma endocardite emboligênica, o que já poderia ter indicação até cirúrgica. Então, assim, seria completamente diferente o manejo, né? Aí teria que ver a válvula acometida, tamanho de vegetação, enfim. Então, principalmente se você tiver uma hemo positiva concomitante, principalmente se você tiver comprometimento também dos 2 rins, né? E além dessa hemo comprometida, principalmente se for com germe típico de endocardite. Agora, vamos supor que eu tivesse uma bacteremia pela Klebsiella. Você acha que eu pensaria em endocardite? Não. Klebsiella está longe de ser germe típico de endocardite, né? Então, se você elucubrasse essa possibilidade, bastaria um eco transtorácico. Eu não faria, por exemplo, um eco transesofágico nesse contexto. Já acho que é demais, porque não é germe típico para tal. Agora, é diferente se fosse o enterococo, é diferente se fosse um streptococo, é diferente se fosse um aureus, né? Então, assim, o bicho seria mandatório que estivesse crescendo na corrente sanguínea para a gente pensar nesse contexto, tá? Deixa eu ver se tem mais alguma perguntinha. Pielo bilateral se crescesse estáfilo. Perfeito, Gupi, perfeito. É exatamente isso que a gente conversou, né? Então, assim, se tivesse crescendo estáfilo, meu cara, aí não teria dúvida. Eu com certeza faria eco transesofágico para descartar endocardite, sim, tá? Sem sombra de dúvida. Ainda mais abscedano. Parabéns, obrigado por entregar conteúdo com tamanha qualidade. Ô, Petrônio, muito obrigado, meu caro, muito obrigado mesmo, tá? Fico muito lisonjeado aí com os elogios de vocês. E fiquem sabendo, gente, que é um imenso prazer mesmo,
tá? Eu discuti esses casos. Eu sempre comento toda terça-feira, né, que eu fico doido para chegar às terças-feiras, porque eu venho para cá realmente com prazer, né, para discutir casos com vocês. Eu sou completamente apaixonado pela clínica médica e ter esse momento de discussão de casos clínicos com vocês e essa interação ao vivo, eu acho que é muito legal e eu curto bastante. E é o que eu sempre falo, podem ter certeza que é uma das atividades do Clínica que eu nunca largaria na vida. Eu sou completamente apaixonado. E esses elogios eu fico cada vez mais lisonjeado mesmo, tá? Muito obrigado. Professor, quanto suspeita de tuberculose renal? Então, gente, ó, o Antônio está perguntando aqui quanto suspeitar de tuberculose renal. Muito importante essa pergunta, né? Muito importante. Então, o que acontece, Antônio? Primeira coisa, tuberculose renal não vai responder à sua terapia antibiótica inicial. Tuberculose renal, você vai ter um Gram sem bactéria. É a famosa piúria estéril. Então, você vai ter um paciente que tem um EAS rico, né? Além dele ter um EAS rico, o Gram não está crescendo nada. Olha que esquisito. A cultura não cresceu nada, a priori, a não ser que você peça cultura para micobactéria, né? Então, olha, se o Gram não está crescendo nada, a cultura não cresce nada, você está dando antibiótico para o seu doente, né? Por exemplo, ceftriaxone, etc. E seu paciente não está respondendo, ele não clareia a urina, né? E, consequentemente, mantém sintomatologia franca e etc. Aí, gente, pensar fora da caixa. Piúria estéril, num paciente que não está respondendo a antibiótico terapia clássica para uma pielonefrite, continua com manifestação sintomática e aquela piúria persistentemente positiva, pode saber, tem alguma coisa de diferente. Se não é neoplasia, se não é foco mantido, pensar na possibilidade de TB, tá? Aí, se pensou na possibilidade de TB, a gente precisa de documentação microbiológica. Aí, para a documentação microbiológica, você vai ter que tentar culturar para micobactéria, mas a sensibilidade também é baixa, né? Aí você vai fazer essa cultura, o problema é que a cultura demora 3 a 4 semanas, às vezes, para ficar pronta. Agora, habitualmente, são quadros mais arrastados, né, gente? Assim, os acometimentos renais por TB, né, não são quadros muito agudos, igual a gente vê as pielos clássicas bacterianas. Por serem quadros mais arrastados, o paciente às vezes já vai ter também uma sintomatologia um pouco mais diferente. Uma sintomatologia mais arrastada, ele pode ter os famosos sintomas que nos fazem pensar em tuberculose, né? Ou seja, ele pode ter febre vespertina, ele pode ter sudorese noturna, ele pode ter emagrecimento, principalmente a depender do tempo de evolução da doença. Você vai ter que ficar de olho se o acometimento realmente é só renal ou se tem manifestação em algum outro sistema, para você pensar um pouco fora desse contexto também, mas você também pode ter só uma tuberculose renal e ponto final, né? Mas é a famosa piúria estéril no paciente que não está respondendo, com Gram sem crescimento de nada, aí que você vai ter que aventar essa possibilidade, tá? Aulas sempre muito elucidativas, muito obrigado, Renato, pelo elogio. Deixa eu ver se apareceu mais alguma perguntinha aqui. Beleza, gente, não vi mais nenhuma perguntinha aqui, então, mais uma vez aí, gostaria de agradecer a todos pela presença, muito obrigado pelos elogios, sempre é um imenso prazer eu estar aqui com vocês, tá? Então, fica a dica, a partir de hoje, essas nossas aulas, a gente vai colocá-las também lá no YouTube, tá? Vai ficar disponível para vocês aí por tempo limitado, né? Porque a gente vai disponibilizar principalmente para quem tem o nosso curso, mas fiquem à vontade de ver enquanto elas estiverem disponíveis lá. Aqui pelo Insta eu vou continuar postando da mesma forma, igual eu já tenho hábito de fazer, mas também por tempo limitado, né? E é sempre muito melhor vocês estarem aqui ao vivo comigo, porque essa interação, eu acho que ela é sempre muito bem-vinda, e com as discussões e tudo mais, eu acho que sempre enriquece muito. Então, acho que ao vivo é diferente, né? Então, procurem estar ao vivo aqui comigo, que eu acho que é sempre muito mais legal também. Combinado? Gente, então é isso. Muito obrigado a todos, uma boa noite para todo mundo, um grande abraço.